tudo bem? Nós falaremos hoje sobre as modalidades de penhor. Nós estávamos falando em direitos reais sobre coisas alheias, sobre a questão dos direitos reais de garantia, e nós estamos nesta modalidade, que é justamente o penhor. Na última aula nós falamos sobre os conceitos, sobre os direitos e deveres das partes no penhor, e hoje nós falaremos sobre a modalidade de penhor, tá? Eu vou começar pela modalidade do penhor legal. Penhor legal, assim tratado, né, aqueles que decorrem da própria norma jurídica, da própria legislação. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês, principalmente aquele lá descrito no artigo 1467 do Código Civil, que trata sobre a questão, né, de independentemente de convenção, o credor pignoratício ter a condição, né, no caso dos hospedeiros, os fornecedores de pousada ou até mesmo de alimentos, ter direito de empenhar, né, bagagens, móveis, joias ou dinheiro de seus consumidores, né? Fregueses que tiverem consigo nas respectivas casas ou nos estabelecimentos aqueles determinados bens em decorrência das despesas de consumo que teriam, né? Que tivessem feito naquele determinado estabelecimento e que não tiverem sido pagos, né? Não tiverem a sua devida quitação. Então aqui, independentemente de um estabelecimento, de uma condição, de uma vontade das duas partes, de que isso se estabeleça, a própria norma jurídica ela já vem dizendo, tá? E por isso que a gente tem, né, entende como penhor legal. Legal porque ele decorre da própria norma, é a norma que vai assegurar esse direito para o credor pignoratício, que no caso é o credor do contrato de penhor, tá? A gente tem no inciso 2 também do artigo 1467 do Código Civil a possibilidade do dono do prédio urbano, do prédio rústico ou urbano, né, de ter ali a possibilidade de empenhar bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo no prédio pelos aluguéis ou pelas rendas. Então aqui o penhor legal também, outro exemplo, que ele é legal porque ele decorre da própria legislação, tá? A gente vai ter lá o 1468, desses dois exemplos que nós utilizamos, tratando que a conta das dívidas enumeradas nesse inciso, né, primeiro, que vai falar lá sobre a questão dos hospedeiros ou os fornecedores, será extraída conforme a tabela impressa, né, e previamente informada lá no estabelecimento, no caso na pousada, nos hotéis, nos estabelecimentos onde as pessoas posam mesmo, né? Então tem que estar lá exposta os valores da diária. Vocês já perceberam que quando a gente vai viajar, sempre na recepção, independentemente de como ela é ou das condições, sempre tem lá um letreiro, alguma coisa que nos remete a informações do valor efetivo, né, daquela suíte, daquele quarto em que eu vou me hospedar. E aí a fundamentação legal, a necessidade de existência disso é justamente por conta desta possibilidade, se é que ela vai existir, tá? De poder ter essa possibilidade de garantia com os bens, dizendo, olha, o meu quarto, a minha hospedagem, a minha suíte, o valor dela é determinado valor, e já tá ali apontado. Porque o próprio artigo 1468 já vem trazendo essa determinação, que esses valores que serão cobrados em decorrência desses bens do hóspede tem que estar descrito lá, né, informado de maneira ostensiva na casa quanto vale aquele quarto, aquela suíte, aquela hospedagem, aquela pensão ou os gêneros fornecidos, tá? Porque se assim não houver, o próprio artigo trata sobre a questão da nulidade deste penhor, tá? O 1469, que trata ainda sobre o penhor legal, vem falando que cada um dos casos tratados aqui, né, da hospedaria, ou no caso do penhor lá, do dono do prédio rústico, o que a gente vai ter? Ele pode fazer o penhor antes que ocorra lá, né, a efetiva informação para a autoridade judiciária. Por que disso? Sempre que haja perigo na demora, lógico, que é como se fosse uma tutela de urgência, né, utilizada dentro do penhor. E aí, ato contínuo, ele vai lá, né, e pede a homologação judicial desse penhor
existente ou dessa possibilidade de desconto aí, de garantia no pagamento daquela respectiva dívida, tá? Isso vai se fundamentar por quê, pessoal? Porque esse penhor legal, ele é tido na doutrina como uma autotutela, né? Que deve ser feita, inclusive, sem nenhum tipo de violência. O que o credor pignoratício pretende aqui, o que ele visa, é justamente a questão do recebimento, né, de garantir este recebimento, tá? Então, é justamente por esta razão que tem que ser feita essa autotutela sem violência. Nós já vimos em introdução, né, ao processo civil, teoria geral do processo, que todas as questões da autotutela, elas são vedadas na atualidade, tá? E em casos específicos, como é o caso lá do direito de greve, como é o caso aqui da possibilidade de penhor, né, legal, a gente vai ter essa possibilidade de eu ter esse exercício arbitrário das próprias razões. Só que esse exercício arbitrário, tal qual ocorre lá na greve, ela deve vir de forma pacífica, né? Ela não tem que vir de maneira que afronte nenhum direito, principalmente a questão dos direitos fundamentais, para não ter prejuízo para aquela pessoa que já vai ser ali, né, ter o seu direito tolhido de alguma forma, tá? A gente tem também outros exemplos para poder utilizar, que é lá a possibilidade do locador industrial sobre os bens da coisa alugada, né? Que está lá no Decreto-Lei 4.191 de 42. Eu tenho também a possibilidade lá de penhor legal sobre os artistas e auxiliar cênicos, sobre os bens da peça teatral, tratado também numa lei, que aí é justamente por essa razão que é penhor legal, porque é tratado na Lei 6.533 de 78, que é justamente a possibilidade daqueles trabalhadores artistas, né, ou os auxiliares cênicos poder ficar com os bens da peça se verificar a impossibilidade de pagamento. Mas não é para ficar para eles. Lembrem-se lá da teoria geral dos direitos reais de garantia. É para poder garantir o pagamento posterior. E caso não ocorra, caso não exista o pagamento, o que é que eles vão fazer, pessoal? Levar para a venda judicial esses bens para que seja convertido em pecúnia, em dinheiro para eles. Tá bom? Então, essa aqui é a condição. A regra continua a mesma na condição do penhor legal, tá? Penhor convencional. Então, o legal, ele decorre da lei, o convencional, ele vai decorrer da autonomia privada, do exercício da liberdade individual. Que aqui a gente fala, né? Penhor convencional é ato volitivo, ato de vontade das partes. E aí ele pode ser dividido em comum ou ordinário, né? Que é aquele penhor lá da Caixa Econômica Federal que hoje detém a autonomia, né, e as possibilidades de efetivar este penhor. Para a eficácia da validade deste penhor, por exemplo, eu pego meu relógio Rolex com valor, né, estimado, eu levo lá na Caixa Econômica Federal e faço a entrega deste penhor para garantia de algum empréstimo que haja, né, algum contrato de empréstimo existente, tá? Então, para a validade deste contrato, desse penhor convencional, há necessidade de preenchimento de alguns requisitos, que é justamente aquelas formalidades do artigo 1424 do Código Civil, que seria o quê? O valor do crédito, inicialmente, né, o que é que ele está garantindo, e a sua estimação, valor máximo, né, nesse caso de estimação, o prazo fixado para o pagamento, que é o que tem que existir também, a taxa de juros, se houver, e aí a gente está falando de Caixa Econômica Federal, por óbvio vai ter, tá? O bem, né, dado em garantia com todas as suas especificações, então um relógio Rolex, modelo tal, com diamantes cravados, todas as possibilidades, né, todas as condições daquele bem que for entregue ali na Caixa Econômica Federal, que hoje é quem é a detentora, né, dessa possibilidade de fazer lá o penhor comum ou ordinário, tá bom? O que mais que a gente vai ter do penhor convencional? Registro no cartório de títulos e documentos, tá? Descrito lá no próprio artigo 1432 do Código Civil, há essa necessidade. Entretanto, a gente não tem aí a exigência de escritura pública, tá bom? O próximo penhor é o penhor rural.
penhor rural, ele está descrito no artigo 1438 do Código Civil, tá? Que assegura que constitui-se penhor rural mediante um instrumento público ou particular registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que tiver situadas as coisas empenhadas, tá? Então, aqui não confundam. Aqui a condição, embora eu esteja falando em penhor, né? Eu não tô falando do penhor do bem imóvel. Lembre-se que penhor é sobre coisa móvel. Sobre direito real de garantia sobre coisa imóvel, eu tenho a hipoteca, que é outra situação, é outra condição, tá? Então, esse penhor rural, ele vai se dividir em penhor agrícola, tá? Que é aquele que incide sobre as culturas e as plantações descritas no artigo 1442 do Código Civil. E eu tenho aqui também a possibilidade, dentro do penhor rural, que é a segunda possibilidade, penhor pecuário, tá? Que é aquele que incide sobre animais domésticos do artigo 1444 do Código Civil. Então, lembre-se, penhor rural, ele vai se dividir, tá? Em penhor agrícola e penhor pecuário, tá? Exigem nesses casos, nos dois, né? No caso do penhor rural, tanto do agrícola quanto do pecuário, um contrato solene com aquelas especificações do 1424 que nós já vimos, que seria o quê, né? Essa questão do 1424, que é justamente saber o prazo fixado para pagamento, saber o valor do crédito ou a estimação, o valor máximo, as taxas de juros, se houver, tá? O bem dado em garantia e as suas especificações. E aí, como é que eu vou fazer a especificação quando eu estiver falando aqui do penhor agrícola, né? Ou do pecuário? Se eu estiver falando lá do agrícola, das plantações, eu vou colocar lá, né? Qual é a metragem, se eu estiver falando de culturas, eu vou estar dizendo sobre a questão, vamos pensar que é sobre soja, né? Qual é a tonelada? E aí algumas questões pertinentes para ficar bem delimitado sobre o que efetivamente vai recair aquele penhor agrícola. No rural eu vou colocar lá, né? Eu vou descrever quais são os animais, porque eu tenho animais domésticos. Então eu vou ter que descrever de forma minuciosa quais seriam esses animais, mesmo porque a própria legislação lá na Teoria Geral dos Direitos Reais de Garantia me traz essa questão de obrigatoriedade de ter este contrato solene com essas especificações tratadas no artigo 1424, tá bom? Esses contratos de penhor rural, ele pode ser tanto particular quanto público, tá? Mas de qualquer forma vai ter lá a necessidade do registro no cartório de registro de imóveis da fazenda ou do imóvel, que é justamente o que está tratando o artigo 1438, tá? Porque aqui a gente vai ter uma cédula rural pignoratícia, tá? Então, a posse, neste caso, diferentemente do que ocorre lá no penhor comum, que eu vou entregar o meu bem para a Caixa Econômica Federal, aqui no penhor rural, o proprietário, ele permanece na posse, que ele, no caso, é o devedor, tá? E ele vai continuar com a produção, mas só que ele vai ter a execução se ele não pagar ou no agrícola das culturas e das plantações, ou no pecuário sobre os seus animais domésticos, tá bom? Então aqui eu não tenho a tradição, eu não tenho a entrega dos bens inicialmente para o credor pignoratício. Por quê? Porque ele vai continuar na posse dos bens, tanto fazendo lá a produção, a plantação, quanto tratando dos animais, e ele só fará a entrega, no caso da venda judicial lá, se houver a inadimplência. Tá bom? A próxima modalidade que nós veremos é o penhor industrial, que é aquele que vai incidir, né, sobre máquinas e demais objetos, que é tratado no artigo 1447 do Código Civil, que diz assim: podem ser objeto de penhor de máquinas, né, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento com acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de sunicultura, animais destinados à industrialização de carne, derivados, matérias-primas e produtos industrializados, tá? Qual que é a diferença aqui que a gente tem desses animais tratados no penhor industrial dos animais lá do penhor pecuário, tá?
do rural, né? E aí subtítulo penhor pecuário. A diferença é que aquele animal lá tratado no penhor pecuário, eles são os animais da própria fazenda, tá? Exemplo, aqueles de criação, tá? Vamos pensar a vaca, o boi. Esses animais aqui do penhor industrial, eles já são destinados exclusivamente para quê, pessoal? Para exploração industrial. Então, se eu tiver um boi lá da Friboi, tá? Dentro da fazenda, para que eles fazem lá a criação daqueles bois? Já é justamente para poder levar para o corte e para a venda, tá? Se eu estiver falando lá do porco, daquela fazenda da Friboi, ele não é para criação, ele não tem um nominho, né? Ele não é da família, ele não é de criação, ele não pega o amor por ele. Na realidade, ele nasce e morre para uma destinação, que é justamente para indústria, tá bom? Para fazer lá a nossa salsicha, para fazer a linguiça, o hambúrguer, tá? Então, daí a diferença desses animais, porque a gente tratou no 1447, né, falando sobre as máquinas, aparelhos, instrumentos instalados em funcionamento, com acessório ou não. Aí a gente fala os animais, e aí fala, ué, os animais não é lá da pecuária? Não, porque esse animal, ele é diferente, porque ele é utilizado na indústria, ele já nasce e morre com uma destinação própria, virar hambúrguer, virar linguiça, virar salsicha, tá? Então, essa é a condição, tá bom? É diferente, por isso que a gente tem que tratá-los aqui na condição do penhor industrial, tá? O penhor mercantil, ele é tratado também, que é outra modalidade, no artigo 1447, entretanto, ele está no parágrafo único do 1447, tá? Ele vai tratar o quê, pessoal? Sobre aquelas mercadorias depositadas em armazéns, tá? Que, neste caso, vai exigir lá o registro no cartório de registro de imóveis do lugar do armazém. Então, vamos pensar naquela soja que já está ensacada num determinado armazém, tá? Então, eu pego e faço ali a minha garantia, eu garanto uma determinada dívida, um determinado contrato, com a soja ali, com 1 tonelada de soja, 1 tonelada de milho, tá? Então, a diferença aqui é justamente essa questão, que elas já estão lá no armazém, tá? As mercadorias lá do próprio armazém, tá? Outra modalidade que a gente tem é o penhor de direitos e títulos de crédito. Ué, mas eu posso, né, ter o penhor de direitos e títulos de crédito? Posso sim. Direitos, eles também vão incidir, né? Eu tenho a possibilidade, inclusive, do meu direito autoral ser aí objeto de penhor. E onde é que está descrito isso? No 1451, que diz que podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis, tá? Então, o direito do autor, embora incorpóreo, né, aquele que eu não posso pegar, ele também vai integrar o patrimônio das pessoas. E aí, tudo que é alienável, ele é penhorável. Ou melhor, empenhável. Tá? Então, tudo que é alienável, ele é empenhável. Então, é justamente nesta condição que eu trago aqui a possibilidade, em decorrência do 1451, de existir, né, penhor ou ser objeto de penhor os direitos autorais, que seria aqui a possibilidade, né, de direitos e títulos de crédito, inclusive. Então, tudo que é alienável é empenhável. Tá bom? Tudo que é alienável é empenhável. Eu tô repetindo assim porque a gente tem os atos falhos, né? Na questão do penhor. Então, é para poder deixar claro mesmo, tá? Então, o penhor de direitos, ele vai exigir o registro no cartório de títulos e documentos, conforme o próprio artigo 1452, ele trata e ele mostra pra gente, tá? E aí, quanto ao título o penhor de título de crédito, ele vai ocorrer lá com a tradição, tá? Por que com a tradição? Porque eu vou pegar o título e eu vou fazer a entrega, né, ao credor
pignoratício. E aí aqui fazendo já, abrindo um parênteses para falar na questão do direito autoral, né? Ter a possibilidade aí de ser objeto de penhor, é importante a gente tratar que dependendo da obra, no caso música, lembra Moranguinho do Nordeste, lá que se cantou muito, o dono, o proprietário, né, dessa obra, como é que eu posso dizer, dessa música, ele ganhou muito dinheiro e é uma das músicas mais cobiçadas, dizem, né? E mais procuradas na atualidade e que rendeu para muitos intérpretes muitos valores. Então pensa, se eu tenho uma música interessante que ela ela no mercado, ela é cobiçada, logo seria aqui interessante, né, essa possibilidade, poder empenhar essa obra, esse direito autoral sobre esta música, né? No caso, sobre essa letra, que seria bem interessante. Então, por isso que eu volto a dizer, né? Expressar esse sentimento de que tudo que é alienável, tudo que faz dinheiro, ele pode ser empenhável também, tá? Voltando à questão do penhor de direitos, né? De títulos de crédito, a gente vai ter lá a sua consolidação com a tradição do título ao próprio credor, e isso quem descreve é o próprio artigo 1458 do Código Civil, que vem dizendo, sendo que nos termos lá do 1459, o credor que portar este título, né, o credor pignoratício que postar esse título, ele vai ter ali alguns direitos e obrigações, inclusive, tá? Competindo a ele, inclusive, conservar a posse do título e recuperá-lo de quem quer que o detenha, se for necessário. Ele vai poder utilizar ali os meios judiciais convenientes, né, para assegurar os direitos do credor do título empenhado e fazer, inclusive, intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor enquanto durar este penhor, tá? E receber, inclusive, a importância anotada lá, né, consubstanciada no título e nos respectivos, e inclusive os respectivos juros, se eles forem exigidos em decorrência daquele determinado título, tá? Restituindo, no caso, o devedor quando for quitada a obrigação, né? Quando o devedor não tiver mais a obrigação de pagamento, ele já tiver cumprido a sua obrigação, né? E não se for necessário levar a efeito o protesto ou o recebimento daquele respectivo título de crédito, tá? Outra modalidade que a gente vai ter é o penhor de veículos, que é tratado no artigo 1461 do Código Civil. Lembrando que nesse penhor de veículos a gente vai ter a possibilidade única e exclusivamente de caminhão, lancha, veículos e outros, né? Com a exceção, quando a gente for falar aqui, dos aviões e de navios. Por que disso? Porque aqui a gente tem uma classificação sui generis, né? Do navio e do avião, que eles são entendidos como bens imóveis e por esta razão eles estão sujeitos à hipoteca e não a penhor. Então aqui o objeto do penhor de veículos pode ser caminhão, lancha, os veículos, né? Motocicletas, mas não, nunca, jamais navios e aviões, porque eles têm uma condição diferenciada e aí eles estão lá sujeitos à hipoteca, tá? Que são tratados como bens móveis de forma diferenciada, mas só para poder ficar claro isso e vocês não fazerem essa confusão em hipótese alguma, tá bom? Esse penhor de veículos, ele vai exigir lá a anotação no documento do respectivo veículo, tá? Vai ficar gravado naquele determinado bem móvel, no caso os veículos, ou na lancha, no caminhão, ou na motocicleta, no veículo, né, no automóvel, lá aquela condição, né, de garantia no veículo, tal qual ocorre quando a gente faz o financiamento, fica gravado de ônus reais no respectivo bem, tá bom? No caso, é justamente no documento do veículo, tá? Do automóvel, no caso. Como é que vai... só voltando aqui à condição,
desse penhor de veículo, o artigo 1463, ele faz exigência, tá? Para garantia desse bem, de que este bem, ele tenha lá um seguro, ele deve obrigatoriamente estar segurado, tá bom? Isso é a anotação e a fundamentação do artigo 1463 do Código Civil, tá? A extinção deste penhor, como é que ela ocorre? A extinção do penhor, ela tá travada lá, né? Fundamentada no artigo 1436 do Código Civil, dizendo que o penhor, ele é um contrato acessório de um principal, porque ele vai garantir uma determinada dívida, tá? Assim, se eu tiver a extinção dessa dívida principal, deste contrato principal, eu tenho lá a extinção da garantia também. Então, se eu tiver a extinção da dívida pelo pagamento ou inclusive pela anulação daquela respectiva dívida, o penhor aqui, ele também vai cair por terra e ele vai deixar de existir. E aí, por essa razão, eu vou ter lá a condição da extinção, tá? Eu vou ter outra circunstância de extinção deste penhor através do perecimento da coisa. Se a coisa perecer, ela vai ter que ser substituída por uma outra, tá? Então, aí eu vou ter aí uma nova condição, circunstância de existência de um novo contrato de penhor, porque ele é um contrato acessório. E aí eu vou trocar, porque aqui eu tenho o direito de sequela gravado no próprio bem, tá? Se o bem perecer, se a coisa perecer, o que eu vou fazer é constituir, né, o objeto deste penhor será um outro bem. Daí a necessidade de se fazer, né, de se constituir, de se formalizar um novo contrato de penhor, tá? Se extinguir a dívida, né? Eu não tenho mais esse contrato de penhor, aí é também a razão da sua extinção, e pelo decurso do prazo também é uma possibilidade de extinção, tá? Algumas espécies de penhor têm prazo máximo de validade, como é o caso lá do penhor agrícola, que é tratado no artigo 1439 do Código Civil, e também o artigo 1466 do Código Civil. Sendo que o 1466, ele trata justamente sobre o prazo máximo de 2 anos para convencionar lá, né, o penhor de veículos. Então, embora não tenha lá no meu contrato um prazo fixado, em algumas circunstâncias eu vou ter aí um prazo máximo. E daí a razão, né, do decurso do prazo ser um motivo, ser uma possibilidade que enseja a extinção do penhor, tá? Então, sobre o penhor, era isso que eu tinha que tratar com vocês, falar, né? A gente já falou sobre a questão do conceito, direitos e deveres das partes, sobre o penhor, e aí hoje nós falamos sobre a modalidade e a extinção do penhor, tá bom? Fiquem bem, até a próxima aula, fiquem com Deus, pessoal, e trataremos na próxima aula sobre hipoteca. Até mais!